E hoje estou aqui, Marco Saravalho, obrigado por estar aqui de novo, mais uma vez, sempre topa aqui, e o nosso papo é sempre bom, então obrigado por ter vindo. Muito, muito gentil. Eu agradeço você, Bruno, principalmente todo o time da Genial, que sempre me recebe muito bem aí, né? Possivelmente vem algumas novas parcerias aí, então já fazendo um spoiler, mas agradecendo todo o time e todo mundo que está aqui, principalmente ao vivo aqui, nos assistindo. E hoje a gente vai falar principalmente sobre investimentos em ações, né, em bolsa aqui no Brasil. É isso aí. Antes, sabe o que eu queria perguntar para você? Até porque você fala também bastante disso. Um pouco do cenário, assim. O que você está olhando para cenário macro, cenário macro barra político aqui no Brasil, porque e nos Estados Unidos também, né, internacionalmente, porque é isso que, na verdade, traz as boas oportunidades. Aí só para o pessoal entender, a gente teve ontem, Trump com tarifa, né, e toda essa guerra, entre aspas aqui, guerra comercial, como que isso afeta ou não as empresas, e aí a partir disso, onde estão as oportunidades. Então, se você quiser falar um pouquinho disso, depois a gente fala das empresas específicas. Eu vou tentar agregar aqui, tentar falar algo que não falar mais do mesmo, né? Ou seja, tentar falar algo que possa agregar a toda a audiência que está nos assistindo, tá? Porque se a gente for falando sobre taxa de juros, Trump, né? Isso é notícia do dia a dia, todo mundo já sabe, tá? Para você que é investidor de bolsa, acho que o primeiro ponto, pessoal, tome muito cuidado com modismos, né? Então, assim, o gestor do fundo multimercado tal falou que está vendido em bolsa, tá? Provavelmente ele não é especialista em bolsa, né? Investidor de bolsa tem que estar comprado em bolsa sempre, né? Concordo. Então, às vezes você tem 10%, às vezes tem 15%, às vezes tem 20%, às vezes você tem 10% de novo, né? O cenário, lógico, é desafiador, mas vamos pegar 2023 e 2024, né? E esse é o recado que eu queria falar para vocês, tá? Para a gente não, de novo, falar sobre inflação, sobre juros americanos, juros no Brasil, Trump, Lula. O que o investidor de bolsa precisa entender? As ações sobem quando os lucros estão subindo, tá? Vai ser muito diferente uma ação subir com o lucro caindo. Então, isso seja no Brasil, no Brasil a gente olha muito mais geração de caixa, né? Mas nos Estados Unidos, vamos pegar 2023. 2023, os Estados Unidos iriam entrar em recessão. Não entrou em recessão, com juros altos, com inflação alta, não entrou em recessão, a economia muito forte, a bolsa bombou, né? Subiu, arredondando aqui, 25%. 2024, 2024, os Estados Unidos vai entrar em recessão, tem mudança eleitoral, a inflação ainda está alta, juros, né, ainda não devem cair. O que aconteceu? Atividade muito forte, as empresas entregaram muita expansão de lucro, a bolsa bombou. Então, quem investiu em ações nos Estados Unidos nos últimos 2 anos está ganhando muito dinheiro, né? Isso é melhor do que o histórico até do Warren Buffett. O Warren Buffett dá seus 10, 12, 15% ao ano por muito tempo, mas você pode falar assim, cara, eu estou sendo melhor do que o Warren Buffett. Aqui no Brasil, por que, pessoal, que a bolsa não sobe, né? Ibovespa não sobe? Porque se a gente pegar o Ibovespa talvez em dólar, a expansão de lucro das empresas em dólar, ele está estagnado ou até está caindo, né? Não quer dizer que o Itaú não está expandindo lucro, mas vamos pegar a expansão do lucro do Itaú em 2024 em dólar, né? Talvez não esteja subindo, até caindo. Então esse é um dos fatores que o investidor tem que sempre olhar. Vou comprar uma empresa, né? Deixa as brigas para a política nos grupos de WhatsApp. A minha empresa vai subir lucro em 2025, né? Vai subir lucro nos próximos 5 anos, vai subir lucro nos próximos 10 anos, dependente do presidente, né? Qual que é a capacidade de repassar a inflação? Qual que é realmente a previsibilidade desse negócio, né? Qual que são os seus diferenciais? E aí você vai ficar menos atento ao cenário político, né, menos atento ao cenário econômico e olhar mais para a empresa que você é como sócio. Negócio, né? Exato. Sendo sócio dessa empresa, né? E aí muda completamente a sua cabeça como acionista e você se torna um investidor de fato, né? Porque o investidor, infelizmente, quer sempre falar, Marco, me fala a empresa que vai subir 100%, 200%. Tem empresa que tem upside, tem potencial de valorização, mas essas empresas, usualmente, também, as ações podem cair 30%, 50%, 80%, porque tem muito risco, né? Então é importante você entender. Esse é o cenário. Se nos Estados Unidos, esse ano, provavelmente a gente não vai ter recessão, né? A gente vai ter talvez uma atividade mais fraca, mas não recessão. Todas essas falas do Donald Trump colocam dúvidas no crescimento econômico americano e no crescimento econômico mundial, e você precisa entender que tipo de empresa você está exposto, né? Se é uma empresa que depende mais de crescimento ou não, tá? Se você é investidor. Mas dificilmente, assim como foi 2023 e 2024, a gente vai ter alguma recessão ou uma queda no S&P 500. Aqui no Ibovespa, as ações continuam muito baratas, mas a gente sempre vai focar aqui muito. Procure empresas que tenham a capacidade de expandir rápido
o seu lucro, que é como a gente está vendo aqui agora na temporada de resultados, né? E aí que você vai ser feliz, vai ser encontrar boas oportunidades, vai ter até algum conforto, né? Em ações não tem, nunca você vai ter 100% de conforto, mas você pode ter até uma dose de conforto investindo em ações, né, tomando esse cenário, né? Não quer dizer que é um cenário fácil, né? Não é um cenário, tem mais desafios agora com o Trump também, né? Mas a gente tem também empresas muito boas, muito previsíveis, de certa forma, com essa capacidade também de repassar o lucro. Até fazendo uma propaganda já de um case aqui, ó, que não quer dizer que seja um call, não uma recomendação, mas, por exemplo, até tem muita gente, brasileiros, o mundo inteiro, vai lá para a Disney, não para visitar os parques, mas para estudar um pouco de como os que eles chamam de encantamento do cliente, né? Como que a Disney tem essa capacidade de encantar o cliente. Em resumo, pessoal, você que é um investidor, dá uma olhada, só para entender aqui, dá uma olhada no preço do ticket dos parques, o quanto que eles conseguem reajustar todos os anos, tá? Então, esse tipo de empresa, imagina o seguinte, esse ano é $100, no próximo ano, 110. Mas a inflação não foi 10, foi 5%. Não importa, o ticket dos parques da Disney vai subir mais do que a inflação. Então, esse tipo de empresa conseguiu criar um ambiente que consegue reajustar a sua receita, independente da economia, independente do Trump, do Lula, independente do Mickey, do lançamento, eles conseguem fazer esse processo. Então, a gente acaba falando menos de política, de briga política, e mais realmente da capacidade dessas empresas. Concordo 100%. E você mencionou da parte de investir nos Estados Unidos, né? Nos últimos 2 anos, 3 anos, como a Bolsa performou bem lá e as empresas, enfim, atingiram máximas históricas, Bolsa máxima histórica. E mesmo assim, sei lá, nos últimos 10 anos, muita gente falando, a Bolsa tá cara, Bolsa tá cara, Bolsa tá cara. Mas é aquilo, pode estar caro, mas se a empresa continuar crescendo, ela vai ficar, teoricamente, mais cara ainda, né? Porque ela está expandindo o lucro, está expandindo o fundamento. Então, acho que no final do dia você tem que pensar negócio, né? Quando você está investindo, e não necessariamente o múltiplo ou o númerozinho. Claro que se você conseguir alinhar os astros, né? Às vezes pegar um negócio com múltiplo muito descontado, mas que está crescendo o lucro de alguma forma, e o mercado, por alguma razão, no curto prazo está penalizando, aí talvez possa ser uma oportunidade muito mais óbvia. Mas eu também não ficaria de fora, não sei a sua opinião, mas eu não ficaria de fora de investimentos internacionais e bolsa americana, porque eu faço isso de forma muito consistente, assim, para ser sincero, na minha carteira. Desde que eu comecei, sempre comprando, pouquinho em pouquinho. E sempre deu certo, porque, de novo, você vai escolhendo as boas empresas, os bons negócios. E bons negócios tendem a continuar bons negócios, e tem vantagens competitivas, tem fundamento, né? Eu sou analista, você também, enfim, todo mundo. E a gente vai meio que jogar, perder os analistas como amizade agora, né? Mas a gente pensar em valuation, pessoal, imagina que é uma fotografia e com centenas ali de variáveis. Eu cheguei no valuation de tanto. Exato. Mas se eu mudar uma variávelzinha, o valuation já muda completamente. Então é uma figura. O que eu sempre falo é, você que é investidor de ações e de longo prazo, se a sua empresa é boa, saudável, pessoal, não importa, olha o que eu vou falar aqui, né? É aquele momento realmente de arrumar a briga, né? Dos haters, né? Mas não importa tanto assim o múltiplo que você está comprando, né? Não importa tanto assim, vamos colocar assim, aquela briga de preço, né? Importa assim o valor, né? Então, o que eu, até já arrumando uma briga. Pessoal, pega nos últimos 5 anos, né? Nos últimos 10 anos. O Itaú sempre foi assim, mas o Itaú é o mais caro dos bancos, né? Negociado muito acima do price to book, né? Pessoal, dá uma olhada nos últimos 5 anos, 10 anos, né? Sempre você vai ter argumento para achar upside no Itaú, porque os caras surpreendem, o cara cresce lucro, ele mantém a rentabilidade. Agora, se a gente pega outros bancos, fala assim, se ele não tem essa capacidade de expandir o earning, os lucros, você fala assim, por que eu vou ter um papel desse? Então, sempre, se uma empresa é boa e tem capacidade de surpreender, sempre você vai ter argumento para achar upside, independente do múltiplo, tá? Então, Itaú já foi negociado a 3 vezes book, negociado a 1 vez book, eu negociei agora em torno talvez 1,5, mas você acha upside, você acha argumento para o papel ainda se valorizar. Com certeza. Então, esse é talvez a gente não precisa se prender tanto a múltiplo. Por exemplo, múltiplo, teoricamente, se a gente fizer uma avaliação só por múltiplo, a gente estaria vendendo bolsa americana e comprando brasileira. Exato. E nos últimos 2 anos foi só nabo nesse long short aí, né? A gente precisa lembrar também, assim, que o nome do nosso trabalho aqui chama-se mercado, né? Sim. Então, assim, não passa de ser um grande mercado, né? Exato. E aí a gente tem, eu tenho falado muito, o Bruno tem falado muito, muitos gestores têm falado muito, que é assim, pessoal, no curto prazo, né? Vamos
excluir o mês de janeiro, mas no curto prazo, a gente precisa, é uma briga de oferta e demanda, né? Então a gente está pensando aqui no lado da demanda, né? Ou seja, quem estaria disposto a sair correndo para comprar essas empresas nesse exato momento, né? Com juros caminhando para 13%, 14%, 15%. Né? Se a gente não tem... O estrangeiro, ele é muito ágil, né? Ele entra rápido, sai rápido. Mas tá entrando agora, mas ele desiste muito rápido, então assim, ele é muito volátil. Mas a gente tem pessoa física, continua sacando na média aí dos fundos de ações e tal, mas os fundos de pensão, que são os grandes investidores do Brasil, eles continuam diminuindo a sua posição em ações. Então, a gente não tem demanda, né, para investimento em ações. Esse tipo de ação, minha visão, eu acho que quando tiver uma pernada na bolsa, começar a entrar fluxo forte, aí sim a gente vai ter ações subindo 50%, 100% durante 6 meses, durante um ano. Tá? Vai acontecer agora em fevereiro, acontecer no curto prazo? Não, a gente não tem um argumento para isso acontecer. Provavelmente esse movimento vai começar a acontecer, por isso que muita gente começa a envolver política, né? Quando a gente começar a reduzir Selic. A gente não está falando em reduzir Selic em 2025, né? Talvez seja um assunto para 2026 ou além, né? Aí começa a envolver eleições também. Então, olhar para curto prazo, né? Os investidores têm privilegiado muito esse tipo de empresa de qualidade, né? E aí até tem acho que dois argumentos aqui. Primeiro, tem aquele livro lá, chama Psicologia Financeira, eu gosto muito, que é mais importante, e assim foram minhas carteiras, eu não sei do Bruno provavelmente foram melhores, mas assim, as minhas carteiras do ano passado, pessoal, a gente não pode falar que foram bem, né? Foram levemente positivas, ou no 0 a 0 em termos de ações, né? Contra o Ibovespa, que caiu 10%. Mas se a sua carteira foi 0 a 0 no ano passado, subiu 2%, né? E o Ibovespa caiu 10%, esse ano, ou nos últimos 12 meses, a minha carteira já está subindo 15%, 20%. Porque eu não caí, e agora com janeiro subindo, fevereiro subindo, eu já estou positivo e já estou bem melhor do que o índice. Então, o mais importante no livro ali que ele fala, pessoal, recomendo a leitura e não é um resumo do livro, mas eu recomendo sempre pensar nessa visão, tá? E o mais importante, tem vários estudos, enfim, você consegue ver vídeos no YouTube, enfim, que mais importante em investir no longo prazo é você ter uma boa performance nos ciclos de baixa e acompanhar os movimentos de alta. Você não precisa vou acertar tudo nessa porrada, nessa pancada no ciclo de alta. Né? E aí também, falando de um outro autor que usa muito esse conceito, eu gosto muito daquele conceito que chama-se Barbell, né? Então, assim, eu gosto de construir muito portfólios com 50%, 60%, 70%, 80% de extrema qualidade, né, papéis mais líquidos, né, talvez até um pouco mais caros, mas com muita qualidade, alguma previsibilidade, e é onde eu vou tomar risco mesmo, em 15%, 20%, 30% da carteira, que são realmente empresas mais alavancadas, mais agressivas, que dependem de crescimento, né, às vezes que tem fundamentos, mas podem ser muito voláteis, um beta mais alto, né, só que não vai ser uma carteira só dessas ações, né, e isso vai te trazendo previsibilidade e conforto ao longo do tempo. Eu estava lendo hoje um pouco era uma matéria jornalística de onde que os investidores estrangeiros estavam gostando e estavam olhando com bons olhos aqui no Brasil. E aí falou alguns utilities, especialmente, e bancos, apesar de bancos estar perdendo um pouco a moda. Isso era o que era o subtítulo ali da matéria. Aí eu queria te perguntar, primeiro, você gosta de utilities dentro desse setor que engloba, a gente poderia colocar energia aqui, saneamento também, o que você vê assim de talvez oportunidade para 2025? E depois, um pouquinho para o final, mas já te dando um pouco do spoiler, você também posta bastante sobre da ótica do retorno total para o acionista. Então é o dividendo mais o potencial upside, ganho de capital, que o pessoal tem que levar em conta. E hora ou outra, eu sempre vejo você postando, essa empresa aqui paga 2 dígitos de dividendo, mas tem um upside interessante. Sim. Eu queria depois que você comentasse um pouco dessas empresas, se elas fogem um pouco desses setores óbvios, e elas são mais umas pimentinhas assim, ou se elas são desses setores óbvios. Então, primeiro, falando de utilities. Só te dando spoiler aí que eu ia perguntar de utilities de trás para frente. Então, eu acho que tem um receio, acho que são 2 receios, né? Primeiro, o fato, lógico, curva de juros, né? Esse setor, pessoal, ele não vai dar uma pancada na bolsa em termos de valorização de ganho de capital. Sim. Se a curva de juros ceder, não a Selic, né? Então é importante. A gente até teve um fechamentozinho recente, então a gente já começa a ver que começa a andar um pouquinho. Mas se a gente não tiver realmente uma convergência, né, desse IPCA mais que você falou lá na frente, voltar ali para um patamar de 6, até muita gente falando assim, triste isso, né? Vou zoar aqui na madeira. Mas fala assim, não, vamos ver mais IPCA mais 6%. Pô, não, precisamos
se esforçar para ver, né? Exato. E aí esses papéis vão disparar nesse momento, né? E aí um outro fator também é a questão política. Acho que a gente começa a ver algumas possíveis sinalizações de ingerência e traz essa preocupação para o setor como um todo, que é um setor muito bem regulado. Agora, eu gosto de fazer muito uma avaliação, pessoal, que era muito simples de fazer. Eu sempre faço um ranking de earnings yield. Eu faço o earnings yield. Como que eu faço esse earnings yield? Tá? Geralmente eu pego o EBIT, né, o lucro operacional, e divido pelo EV, não divido pelo valor de mercado, até para pegar a estrutura de capital, as mais alavancadas. E aí, olhando para o setor de utilities, vamos pegar aqui menos energia, mais saneamento, quem se destacou nesse ano ali, né, teve aquele re-IPO, aquela oferta, foi Sabesp, né, e agora voltou num preço atrativo. Em termos de geração de caixa operacional, no meu ranking, eu não lembro exatamente a posição, mas está ali entre os 20 primeiros para esse indicador. Tá? Então, assim, olhar para tudo mais constante, Sabesp está negociando um preço muito atrativo pelo que ela já está entregando de geração de caixa operacional. Então, esse é o tipo de indicador que eu gosto de olhar muito de trás para frente. Qual que é o múltiplo, qual que é o dividendo? Não, vamos ver a geração de caixa operacional em relação ao EV. E tomar muito cuidado também com algumas empresas isoladamente, aí também utilities, que momentaneamente podem estar com uma maior alavancagem. Né? E aí, como tem muito investidor que o brasileiro não tem muita alternativa nos últimos 2 anos e talvez os próximos 12 meses também, então só tem um assunto, né? Então, é dividendos, 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 né? Então, assim, se a empresa tá pagando, vai pagar muito dividendo, até ontem saiu Itaúsa, né? Todo mundo só falou de Itaúsa, verdade, né? É verdade. Itaúsa. Agora sim. O pessoal sempre Itaúsa. Então só tem um assunto. O inverso é verdadeiro. Se tem alguma empresa que pode estar se alavancando e diminuir o seu dividendo, aí você vai ver a ação caindo, de utilities caindo. Falando, cara, Marco, você falou que era previsível, essa empresa era segura e a ação está caindo. Provavelmente pode estar passando por um momento de alavancagem e as ações caindo, tá? Às vezes é começar a equilibrar. Tem empresa que tem upside, por exemplo, o caso clássico de Eletrobras, né? Pô, tem upside absurdo, o mercado não quer pagar na frente, mas também tem um bom dividendo, né? Então talvez equilibrar um pouco de Sabesp, um pouco de Eletrobras, outras empresas, o Malupar aí, a gente deve ter um ano saudável, né? Mas muita preocupação. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou abrir meu coração aqui. Mas eu estava no mercado, eu era gestor de fundo de ações, e a gente tinha um fundo lá grande na época, que acho que era o único fundo no Brasil, eu nem sei se... hoje pode, mas na época era um dos únicos fundos do Brasil que distribuía o dividendo para o cotista, né? Então, pegava o dividendo e distribuía. E a gente tinha praticamente só elétricas ali, um pouco de telecom, né? E naquele ano, foi 2000, época da Dilma, né? Veio a famosa MP 579, né? De novo, pessoal, vamos lá aqui na Madeira, não vai acontecer de novo, né? Mas no Brasil a gente sabe que até o passado é incerto, né? Verdade. Então, esse é o receio. Por quê, pessoal? Mudou toda a legislação, toda a regulação, todas as concessões do setor e as empresas simplesmente despencaram. De novo, não vai acontecer, né? Mas existe, lógico, talvez um desconto excessivo nesse setor por conta dessas preocupações, né? Não tem como a gente isolar dentro do ambiente atual. Você mencionou, por exemplo, eu acho interessante isso, você mencionou, por exemplo, a Alupar. A Alupar, quando você olha do ponto de vista da ótica do pagamento de dividendos hoje, ele é um dividendo baixo. Fica ali 4,5% que eles pagam ao ano. Inclusive, recentemente, há um tempo atrás, não tão recente assim, eles mudaram a política de dividendos dele. Aí eu lembro que começou um murmúrio no mercado, agora finalmente a Alupar vai começar a pagar mais. Aí aumentaram o payout, vão pagar trimestralmente, se eu não me engano, agora nessa nova política. E aí o mercado começou a falar, pô, agora sim, agora vai a Alupar como pagador de dividendo. Só que o que aconteceu foi, esse dividendo não veio, mas não é que o dinheiro foi evaporado. O que a empresa está fazendo é simplesmente um reinvestimento e, na verdade, um investimento bem maior, inclusive fora do país, que eu acho que é até uma vantagem competitiva da Alupar. Então, acho que volta naquilo que a gente estava falando de novo. É um bom negócio que hoje você está abrindo mão no curto prazo de um dividendo, mas que você pode ter um dividendo potencial muito bom lá na frente. É um risco maior, vamos dizer assim, em termos de dividendo? Claro, porque você não tem um dividendo hoje. Mas é uma empresa que está fazendo um bom trabalho. E aí eu acho que o pessoal também tem que ficar atento a esses tipos de negócio, assim. Não pagam um dividendo bom hoje, mas podem pagar um dividendo bom lá na frente. Você falou o caso de Eletrobras. Minha tese é que a Eletrobras pode virar a maior pagador de dividendo do Brasil. Entender um pouco da sua visão sobre Petrobras. Porque, enfim, Petrobras sempre está na boca dos analistas, enfim, do noticiário, porque sempre fica, o risco político aqui e ali, aí é o combustível que vai ficar ou vai reajustar. Então sempre tem notícia para falar de Petrobras. Desde a troca do governo, eu lembro no começo que o pessoal falava muito do tipo, o dividendo acabou,
já era, esse governo é contra. E, de fato, já tinha o pessoal do partido falando contra o dividendo. Só que quando você olha, a gente teve uma política que diminuiu um pouquinho o dividendo em termos de payout, mas o dividendo continua sendo pago. E esse ano talvez seja uma das únicas empresas, na minha opinião, que vão pagar um dividendo, das grandes empresas assim, que vai pagar um dividendo acima da nossa Selic no final de 2025. Talvez uma das únicas. E aí eu queria saber de você, assim, do ponto de vista de dividendo mais retorno potencial. Você acha que Petrobras hoje está num bom preço? Primeiro, assim, de valuation. Valuation dessas empresas cíclicas é muito difícil. É difícil, né? De fazer. Tirei uma fotografia. Mas tá negociando a 3 vezes EBITDA. Joga na sua posição petróleo a 40. Pronto, ficou caro. Então, exatamente. Assim, é muito... Você pode brincar ali na projeção. Você pegar a figura hoje, né, de qualquer stock guide aqui da Genial, fala, pô, qual que é o EBITDA desse ano? Tanto. Vai estar negociando ali, com certeza, abaixo de 4 vezes EBITDA, sendo super conservador, talvez você chegue até abaixo de 3 vezes EBITDA. É um número muito barato, né? Agora, vamos voltar para o cenário macro aqui, um pouco de alocação, que eu olho bastante, né? Pessoal, a gente não tem tantas empresas assim listadas, né? Então, qual que é a empresa que está negociando com múltiplo baixo? Petrobras. Qual que é a empresa que pode ter crescimento de receita? Petrobras. Qual que é a empresa que pode se beneficiar, teoricamente, com dólar mais valorizado, né? Pelo menos assim deveria ser, ela gera mais caixa com dólar mais alto, né? E qual que é a empresa do setor de petróleo que vai entregar uma pancada de dividendos, como o Bruno colocou, 12% conservador, mas dá para chegar nos 14%, 15%? É a Petrobras. Então, de uma forma geral, por incrível que pareça, e de novo, eu tento sempre isolar a questão política, isolar um pouco desse um pouco mais da emoção, desse né, medo, na avaliação, né? Mas com certeza, se a gente pegar até os últimos 2 anos, eu adoro o PRIO, ganhei muito dinheiro com o PRIO, continuo olhando muito o PRIO, né? Mas a PRIO estabilizou, né? Tá parada ali naquela faixa e o papel não anda, tem um monte de novidade acontecendo e nada de andar. Então, se você está olhando para uma carteira, talvez, para ir comprando, né, no longo prazo, eu compraria Petro com muito conforto. E até falando aqui, eu sei que nesse momento também muita gente vai me criticar, mas olhando para a governança corporativa, pessoal, eu acho que hoje, com o cenário que a gente tem, com a transparência, o acesso à exposição e com os erros do passado, vamos colocar assim, sendo educado aqui, eu acho que hoje de repetir o que aconteceu no passado é quase zero, né? Tá todo mundo olhando, todo mundo criticando. O Bruno liga de manhã e fala assim, galera, olha o que aconteceu com a Petro, não pode acontecer. Eu ligo de manhã e falo, pessoal, não dá para acontecer isso, não dá para aceitar. Isso é verdade. Então, hoje, tá todo mundo muito em cima para que não aconteça de novo, tá? Sim. Tem um desconto? Tem. Mas hoje, acontecer os erros do passado, eu acho que a chance é muito mais baixa. Até eu tenho muitos clientes que são fornecedores da Petrobras. Pessoal, você tem uma governança, você tem licitação, você tem tudo transparente, né? Tá todas as informações lá, né? Hoje a gente tem muito mais dados públicos, micro assim mesmo, não só como analista, né? Eu quero saber quando foi a licitação disso, quando foi pago, geração de caixa e tal. Tem todas as informações. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse receio. Quem fez isso nos últimos 2 anos tá ganhando bem, sim, né? sim. Mas quem deu peso muito para a política, né, tá perdendo a oportunidade. Concordo.